Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos para mais uma meditação em grupo, aqui no Instagram. Muito bem. Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho. Vai ficar eu aparecendo lá atrás mesmo no vídeo. Julie, sabe que... Antes de entrar aqui, Julie, a primeira coisa que eu faço é ver se tem mensagem sua com esse número. Cheguei aqui esbaforida, mas eu fui lá olhar para ver o número. Gente, boa noite. Essa é a 329ª live de meditação aqui no Instagram. Fala, Cláudia! Turma boa! Ivone, muita gente aí. Oi, todo mundo. Boa noite. Lembretes. Fala, Maria Aparecida. Lembretes. Oi, Ivone. Ivone, plantei todas as suas plantas, hein? Elas estão felizes. Vamos lá. Maio tem curso presencial em São Paulo. Quem puder ir, não deixe de ir. Dias 30 e 31 de maio. A primeira parte do curso, que é a primeira palestra, que já faz parte do curso, ela é aberta para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa meditação, que se chama a Ascensão dos Ishayas. Ascensão no sentido de ir além, transcender os movimentos mentais e todos os demais movimentos da vida. Então venham, falem comigo, manda uma mensagem aqui para mim, quem quiser informação, tá? Vai ser na Vila Madalena, sábado e domingo, dias 30 e 31 de maio. Muito bem. E, gente, com o tanto de intempéries de todos os níveis que a gente está vivendo, né? Intempéries climáticas, intempéries geopolíticas, intempéries mentais, emocionais, e de todos os demais tipos, eu já acho que meditação deveria ser essencial para todo mundo, né? E por quê? Porque com a meditação a gente encontra um espaço de paz que está sempre aqui, ela está presente na intempérie. Essa paz não vai para lugar nenhum, essa paz está dentro da gente, tem um lugar dentro da gente que é quieto, que é pacífico, que está sempre aqui. Mas esse lugar só existe nesse instante, não existe dentro da nossa mente. A gente não consegue fabricar essa paz mentalmente, intelectualmente, com nenhum esforço. Você praticando descobre esse lugar, né? Esse lugar que no fundo é tudo, é absolutamente tudo. A gente está muito... a nossa mente é muito habituada e viciada em seguir movimento, pensamento, coisas, e também é um computador que nunca está aqui, a nossa mente nunca está aqui, está sempre em outro lugar. Então a gente nesse hábito, nesse vício de seguir os padrões desse computador, os movimentos desse computador, a gente não percebe a paz que está aqui, né? Por isso que a gente pratica, para a gente descobrir através da nossa própria experiência. E não adianta ler sobre isso, né? Os conceitos e as informações são mais um movimento, né? Essa história toda a gente descobre com a nossa própria experiência. E é muito legal que uma vez que você experimenta isso, né? Que eu brinco, eu faço a comparação com comer o chocolate, né? Você estudar, ser PhD em chocolate é uma coisa. Na hora que você prova o chocolate, na hora que você sente o gosto do chocolate, quando você experimenta a paz através da sua própria experiência, ninguém tira isso mais de você. Não tem como dizer que isso não existe, né? Porque não é que alguém contou, não é que você leu, você provou, né? Muito bem. Então vamos lá, a gente vai brincar um pouquinho de observar de olhos fechados e não fazer nada. Essa é a prática de não fazer nada. Não precisa fazer nada, porque a gente busca estar aqui, né? Quando a gente começa a fazer, a gente sai daqui. Então vamos lá. Lembrando os pilares dessa prática. E eu elejo aqui pra gente
fazer essa brincadeira online, 3 pilares. O primeiro é a gentileza, especialmente a autogentileza, gentileza com nós mesmos. Então a gente vai começar a praticar essa gentileza ou essa autogentileza na posição que a gente vai escolher para fechar os olhos e meditar, ou fechar os olhos e observar. Então que essa posição seja confortável. Não precisa necessariamente ficar sentada com a coluna ereta se isso não for confortável para você. Tá? Então se acomoda. Também pode se mexer durante a prática. Ficou numa posição, está incômodo, ou você está muito agitada, que pode acontecer, não segura essa agitação. Quer se mexer, se mexe, não tem problema. Tá? Aqui é o não esforço. E o forçar ficar parado é um esforço. Tá? Deixa. Segundo pilar. Impossível dar errado. Fez, deu certo. O que pode acontecer é você não fazer. Mas fez, deu certo. O que a nossa mente acha não tem importância. A nossa mente não entende de paz. A nossa mente não entende de silêncio. Então, o julgamento que vier é só mais um movimento, mais um pensamento. Ignore. Fez, acredite em mim, deu certo. Então, impossível dar errado é o segundo pilar. Terceiro pilar, impossível não conseguir. Por quê? Porque a gente não faz nada. É muito o oposto do que a gente aprende por aí. A gente não faz nada. Qualquer experiência é válida. Não tem que parar pensamento, não tem que parar a emoção, mudar a emoção, não tem que mudar o mundo nesse instante. É só para observar. Então, se você observar um monte de pensamento, você conseguiu. Até porque não tem o que conseguir. Se você observar emoções, você conseguiu. Né? Não tem o que conseguir. Né? É o não fazer. Então vamos lá. Por sinal, apareceu aqui um desenho de boa noite com uma lua. A lua está exatamente assim. Não sei se ela já desceu, estava descendo na montanha. Ela está exatamente assim. Está linda a lua, estava linda a lua. Vamos lá, acha essa posição confortável. E aí sim, fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos e começa a praticar o não fazer nada. Fecha os olhos e se percebe. Percebe como você está. Sempre sem pressa. A gente já está onde a gente tem que estar, aqui e agora. Então a pressa aqui não faz o menor sentido. Não tem para onde ir, não tem onde chegar, a gente já está aqui. Então começa a se perceber, brinca com essa visão de olhos fechados, começa a perceber tudo à sua volta, de olhos fechados. E não faz nada com isso, não tenta melhorar nada, não tenta lembrar de nada, não tenta resolver nada. Vai aquecendo o não fazer. Vai aquecendo a pura observação. E essa observação é aquilo que você percebe naturalmente de olhos fechados, não tem esforço para isso. É essa consciência do que está acontecendo, ela está sempre aqui. A gente não precisa criar ela, fazer um esforço para que ela esteja aqui. É essa consciência que me escuta, que percebe o que está acontecendo. E não é necessária nenhuma ação em relação a isso. Só agora e só nesse instante. Você vai só perceber o que você percebe. E não fazer nada com isso.
E agora percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Não é para fazer nada com a respiração, não é para aprofundar, melhorar, mudar, nada, só percebe ela. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem uma parte do corpo que está mais tensa, solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Tornozelos. Panturrilhas. Relaxa os joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar. E agora respira na região do coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca.
Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, percebe o ambiente onde que você está. Então, se você estiver na sala, de olhos fechados, ocupa o espaço todo da sala com a sua atenção. Percebe esse espaço. Se você estiver no quarto, a mesma coisa, e assim por diante. Brinca um pouco com essa percepção do espaço de olhos fechados. A gente raramente coloca atenção no espaço que a gente chamaria do nada, né? A parte vazia. A parte vazia é a parte mais plena. Então aproveita agora para investigar, explorar esse vazio da onde você está, esse espaço da onde você está, Percebe ele. E agora percebe os sons do espaço onde você está. Amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser outros cômodos da casa, o vizinho, a rua, o jardim, os sons que venham daqui. E vai ampliando a percepção dos sons. Até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande, essa consciência do que é, como ela é na verdade infinita. A gente costuma colocar a nossa atenção mais do que está perto do corpo, né? Pensamento, próprio corpo, emoção, sons mais próximos, mas a nossa consciência pode ir muito além disso. E agora, mantendo os olhos fechados, só observa.
E só percebe o que você percebe. Percebe o que você está vendo de olhos fechados. Sem criar, sem imaginar, sem nada. O que você literalmente está percebendo de olhos fechados. Se você não estiver percebendo nada, então fica aí nesse nada, que ele é maravilhoso. Brinca com ele. Se estiver observando o pensamento, continua observando o pensamento, não faz nada também com isso. Se tiver emoções, sentimentos, também só observa e não faz nada. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai só olhar, assistir, observar de olhos fechados e permitir o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Só observa e permite. Controla cada vez menos, permite cada vez mais. Qualquer pensamento que vier tem o mesmo peso. Nenhum pensamento que passe pela nossa mente é importante. Nenhum é mais importante que esse instante. Esse instante é sagrado e eterno. Quando a gente segue um pensamento, a gente perde ele. E tudo bem. A gente se lembra e volta e só observa. Descansa nesse instante, fica aqui e só percebe o que você percebe e não faz absolutamente nada com isso, só observa. Só observa e permite. Não faz nada, não muda nada, não tenta melhorar nada. Pratica fazer nada. E agora, aos poucos, pode abrir os olhos e voltando para cá. Essa simples prática de observação gentil naturalmente faz com que a gente se distancie dos pensamentos. A gente não é os pensamentos. Valeu, gente. Muito bom estar aí com vocês. Então tenham um lindo final de sábado, um lindo domingo. Sábado que vem tem mais. Fechem os olhos todos os dias
E coloca aí no calendário que quem quiser aparecer em São Paulo, ou estiver em São Paulo, 30 e 31 de maio, tem curso presencial, tá bom? Quem estiver curtindo um pouco isso aqui, pode se aprofundar bastante ainda. Valeu, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Fiquem bem. Até a semana que vem. Beijos.